Bom dia, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje. Eu vou precisar que vocês, e todas as aulas são assim, que a gente sempre relembre as aulas anteriores. Eu sempre faço um apanhado para a gente resgatar, lembrar e a gente avançar daquilo que é proposta de conteúdo para que vocês não tenham aí dificuldades para fazer a situação de acompanhamento das aulas e tudo mais, tá? Nós vimos na aula passada a junção entre os princípios biológicos do treinamento e nós vimos sobre periodização, a macroperiodização, e aí nós vimos o que pode conter em uma semana de trabalho, como é que você pode fazer esse planejamento para que você, dentro do esporte, dentro de uma atividade física, dentro do exercício, você aí crie um planejamento para alguém que lhe contrate. Uma pessoa física, um clube, um idoso, quem quer que seja, né? Apesar da nossa disciplina ser de voleibol, mas essa teorização, pessoal, ela é sempre generalizada. O conteúdo em si, tá? São princípios biológicos do treinamento para o voleibol, mas ele vem, com toda uma regra básica para você colocar isso à disposição de qualquer atividade. É a mesma coisa a periodização. Então, quando eu aprendo periodização, tá? Vou fazer um planejamento de atividades por período. Então, a pessoa me contrata e ela tem o objetivo de cumprir aquele esporte, aquela atividade, aquele exercício, aquela corrida, aquele nado para aquele dia. Então, o que eu faço nesse dia? O que eu faço no outro? O que eu faço essa semana? O que eu faço esse mês? Até chegar à competição propriamente dita. Então, isso que a gente chama de periodização. E ela segue um número de regras. As regras básicas do macro treinamento, quer dizer, um treinamento total, neste percurso, onde eu começo hoje e termino bem próximo à competição, tá? Porque aí na competição é com a pessoa. Eu apenas dou um suporte de água, uma palavrinha com ela, olha, você está preparada, então só aqueles agentes psicológicos. Mas neste percurso, de início, daqui até o dia, tá? Eu fiz toda uma preparação. Dentro dessa preparação, nós temos 3 estágios ao qual nós vimos. Um período básico, um período específico e o período competitivo. Tá? Então, a gente segue algumas normas. Quais são essas normas? E são normas bem básicas, pessoal, que assim não precisa de uma teorização muito grande para compreender. Se você tem 2 meses de treino, em regra, em vias gerais, tá? Metade é período básico, metade é período específico. Em vias de regras. Tá? Então, se alguém me contrata para começar um trabalho hoje, e essa competição é daqui a 2 meses, 1 mês eu trabalho período básico, 1 mês eu trabalho período específico. Mas, pessoal, como é assim período básico, período específico? Aí a coisa começa a complicar um pouco mais, é que eu vou chegar daqui a pouco, que é a nossa aula de hoje. Tá? Então, eu preparo uma base de treinamento, mas em geral assim, eu preparo uma base de treinamento para quando eu entrar na fase específica, eu ter condições atléticas, uma conjunção aí de força, velocidade, resistência, flexibilidade, agilidade, destreza, equilíbrio e por aí vai, dentro dessas capacidades físicas, quando eu entrar no período específico, ter somente o gesto, o exercício bem parecido com aquilo que vai ser na competição. Então, um exemplo simples, que eu sempre dou com vocês, hoje é corrida de rua, Então, daqui a 2 meses o cara vai participar de uma corrida lá da OAB. Quantos quilômetros são, professor?
Não, são só 4, é uma corrida, sabe, bem baixa. São 4 quilômetros de corrida. Então tá. Então você vai começando um período básico, né, para ele correr em um mês mais do que 4 quilômetros. Mais do que 4. Você vai dar uma base de treinamento, tá? Tanto de resistência quanto de velocidade. Velocidade bem pouca, porque é um trabalho, né, mais de volume. Mas você vai aumentando esse volume em resistência. E aí você vai atingir uma meta de período básico para ele correr durante um mês, ele tentar fazer 6 quilômetros. Como assim? São 6 quilômetros, mas ele vai correr só 4. Pois é, mas numa preparação geral, o próprio nome está dizendo, eu preparo ele para uma solicitação maior. Eu sempre vou preparado para uma situação maior. Tá? E aí, para quando chegar no específico, eu começar a dar qualidade nesse treinamento. Tá? Então, no período básico, eu trabalho a quantidade. E no período específico, eu trabalho a qualidade. Eu me aproximo da competição. E no período competitivo, aí você trabalha muito o psicológico. Tá? Então, a base do treinamento, né, de periodização é isso. Nós vimos na aula passada os tipos de microciclo. O microciclo é um ciclo, é uma semana de treinamento, tá? Ao qual você bota lá as cargas. Segunda-feira, nós vamos correr 3 quilômetros. Na terça, 3,5 quilômetros. Na quarta, nós vamos correr 4. Na quinta, opa, dei um pico de treinamento, então eu vou baixar. Passar para 2.800. Na sexta, eu volto para 3.000. E no sábado, né, eu boto 3.200. Tá? Isso seria aí uma disposição de 6 dias de treinamento de corrida para uma pessoa durante uma semana. E assim eu vou planejando as cargas de treino. Tá? Isso é chamado microciclo de desenvolvimento. Você lembra disso? Microciclo de desenvolvimento. Então, eu construo uma escada, né, de desenvolvimento gradual para o cara ir subindo. Se o objetivo dele é chegar em 4 quilômetros, eu começo com 2, 2.100, 2.200, e por aí vou. Tá? Então, os microciclos, eles servem para isso. Ah, pessoa, pô, mas estou sentindo o atleta, né? Está meio molenga, o cara está meio... Ah, é? Como diz o amigo, ah, tu quer? Então, vamos fazer um microciclo de choque. O que é o microciclo de choque, pessoal? Justamente a nomenclatura já meio que diz. Bora dar, meu irmão, um sacode-aiá do cara, né? Vamos fazer aquele treinamento para ele se espetar. Meu irmão, tá muito mole, cara. Então, vamos fazer um treinamento de choque. Né? Você vai botar cargas bem diferenciadas para o corpo dele se espertar. Tá? Então, o microciclo de choque, ele serve para isso. O microciclo que a gente chama de polimento, ele já é bem próximo da competição. Quer dizer, você só vai fazer aquelas cargas preparatórias para ele já estar bem próximo da competição. É o que a gente chama de fase de polimento. Você não tem mais todo aquele aparato. Já é, olha, meu irmão, já começa o efeito psicológico. Vou fazer só, né, saídas, vou fazer só chegadas. Como é que você vai dispor ali no meio? A gente vai trabalhar com ritmo, né? Qual vai ser teu ritmo de saída? Tua pulsação vai ter que ir para 165, né? E aí a gente vai fazer mais ou menos uns 400 metros, você vai estar com uma pulsação um pouco menor. E aí a gente vai dar o sprint no final. Você acha fase de polimento. Você está preparando o cara do pré-competitivo para o competitivo. E aí entra na fase de competição, que aí, meu amigo, cara, o que eu poderia fazer dentro da minha inteligência aí de montagem de treino, eu fiz. Agora está com você. Qual é a tática que você vai fazer na corrida? Vai sair muito forte para manter no meio e depois fazer forte no final? Não. Você vai fazer carga só crescente. Vai sair devagar, no meio vai aumentar e no final vai largar tudo.
Ou você vai sair, meu irmão, numa carga já, meu irmão, dando o máximo e lá no final seja o que Deus quiser, porque psicologicamente todo mundo está para trás e o cara também já, pô, como é que eu vou pegar o cara lá? Porque existe, pessoal, a gente pensa, professor, mas em corrida existe isso? Se o cara corre mais do que o outro, ele vai lá e passa. Lembre-se, tudo existe um efeito psicológico. Tudo. Eu me lembro que eu sempre falo isso quando eu falo em treinamento pessoal. Eu até brinco dizendo assim, tá, vocês estão montando um treinamento, vocês vão competir, é o efeito psicológico da competição, né? E aí o time do segundo ano de bacharelado, segundo semestre, vai ter Olimpíadas. Tomara que tenha, né? Para a gente participar. E aí formou-se o time de futebol, de vôlei, de basquete, de handebol. Ai, meu irmão, né? Os times se formaram, né? Tá a galera, Luan, Leonardo, todo mundo. A Stefan vai formar junto aí com a Maile, junto com a Renata, né? E todo mundo vai participar. Maravilha. E aí, né, o Yasmin vai entrar. E aí vai preparar o time masculino de futsal. E aí eu, né, Léo e Luan, cheio dos uniformes e tal, entrar. Pô, vamos jogar. Qual é o primeiro jogo? Pô, os caras vão jogar com a biomedicina. Porra, quem é esses caras, meu irmão? Nunca vi na faculdade. Pô, mas bora lá, meu irmão. Né? A gente está aqui para competir. Vamos lá encarar o pessoal da biomedicina. Maravilha. Né? O time começa a aquecer. Porra, lá entra o time da biomedicina, né? Porra, quando eles olham, o Falcão. Como assim, professor? O Falcão? Aquele que foi seleção brasileira, melhor do mundo de todos os tempos, vai jogar pela biomedicina. Cara, esqueci de avisar para vocês. O cara está morando em Belém do Pará, não sei que carga d'água ele veio, tá? E veio fazer biomedicina na Isamar. Paciência, pô. Está matriculado. Então, cara, você imagina o impacto de você olhar para um cara que você viu na televisão, viu no Globo Esporte, viu no Esporte Espetacular, viu no Esporte TV, viu esse cara fazendo, né, de uma situação. Cara, o teu psicológico, dependendo da pessoa, o psicológico da pessoa baixa. O cara já entra derrotado. Então, existe esse efeito psicológico da presença de algumas pessoas em competições que é extremamente forte. Você imagina atletas de ponta, né, que vão jogar futebol de campo aí, ó, o adversário da final é o Barcelona. E o Messi está fazendo gol, meu irmão, a rodo. Então, o time, cara, ele tem que trabalhar seu psicológico para enfrentar um cara fenomenal. E todas as competições são assim. Eu acho que vocês já viram competições de atletismo. Em algumas provas, a maioria, né, não as provas rápidas, mas provas de 1.500 para cima, eles botam uma pessoa para iniciar a prova chamada coelho. O que é o coelho? É baseado naquela corrida lá de cachorro, né? Do coelho, aquele coelho eletrônico, né? Que sai correndo e os cachorros vão atrás. O coelho é justamente para ele aumentar essa velocidade para não decair a prova. Tá? Então, se você, dentro de uma estratégia sua, né? Vou pro F, né? Vou, meu irmão, para as cabeças. Então, eu vou sair dentro de uma tática alucinada. Quem quiser que me siga. Pode ser uma tática suicida, né? Você começar numa frequência altíssima e do meio para o final não ter gás para terminar. Mas aí justamente entra o efeito psicológico. Porra, eu tô na frente, cara. Dei uma olhada para trás, a galera tá, sabe? E eu vou tentar manter. Então, esse efeito psicológico de quem está atrás, de quem está na frente, pessoal, ele é importantíssimo. Então, mesmo em competições, né, de corrida, ao qual a gente pensa, não tem efeito psicológico. É o cara contra o cara. Não, senhor.
a nossa psicologia, pessoal, ela ou nos coloca para cima, ou nos mantém equilibrado, ou ela nos derruba. Tá? Uma outra, eu dei um exemplo para você do cara jogando futsal pela biomedicina, mas tem um efeito, um exemplo, aliás, que aconteceu, é um fato, no boxe. Né? Na época era o Acelino Popó Freitas. O Popó estava, meu irmão, muito bem. Né? Já estava na sua tanta defesa de cinturão e o cara era muito bom. E numa das defesas, pessoal, ele já estava casado, né? Hoje está separado, tem acho que 3, 4 filhos. Ele até tatuou o rosto da mulher dele, tatuou na panturrilha. E o casamento desandou, só que ninguém sabia, né? Ninguém sabia disso. Ninguém sabe da vida particular, a gente só sabe da vida do cara em treinamento, né? E sabe de alguma vida social, de aparição, o cara se casou, o noticiário foi lá e tudo mais. Ninguém sabe os bastidores. E o Popó foi defender. E pegou muita porrada, galera. Apanhou muito. Mas, sabe, e todo mundo olhava assim, caramba, o que aconteceu? Né? Que raio está acontecendo com o Popó? Será que o cara é melhor que ele? Será que... Né? Aí passa na cabeça do público, de quem está narrando ali o boxe, o comentarista, se passa na cabeça que realmente está acontecendo alguma coisa com o cara, não é possível. O cara é campeão mundial, bateu em todo mundo, e agora está apanhando, né? E ele não está velho ainda para isso. Bem, ele perdeu o cinturão e veio para o Brasil, ou lá mesmo, e foram entrevistar, né? E na entrevista, ele declarou e decretou o insucesso dele, né? A derrocada, que foi justamente esse efeito psicológico da separação com a mulher. E eu me lembro que eu vi, pessoal, eu acompanhava, né, de perto, sempre acompanho o esporte, ele chorando copiosamente, sabe? Me separei, papá, tô com saudade, volta para... Ele dizendo na tela, sabe? Volta para mim. Então, para vocês verem, né, que esse efeito psicológico, ele dá uma conotação muito grande, né? Lembra que quando eu falava sobre o processo de adaptação e o processo da SAG, né? Como é que o corpo se adapta, síndrome da adaptação geral? Então, se você tiver algum efeito psicológico, ele pode te trazer para uma situação, né, ruim. Então, clima, né? Você sai do frio, vai para o calor e vice-versa. Você já tem um padrão na sua casa de, pô, sou eu, minha esposa e minha filha. De repente aparece um cunhado, a tua avó, a mãe dela, a tua mãe. Ah, vou passar uma semana aqui. Então, esse efeito, né, que muda a tua rotina, ele está interferindo psicologicamente, ou para ruim ou para bom. Porra, minha sogra vem aí, pô, amo minha sogra. Então vai te dar um efeito legal. Por quê? Porque ela vai ajudar a cuidar da criança, ela vai ajudar a cuidar da casa, ela dá um suporte no meu matrimônio muito bom. Então, ela de vez em quando dá uns conselhos para mim e para minha esposa. Ou o efeito contrário, né? Pô, a minha sogra vem aí, nenhum. É só fofoca, só quer ficar vendo televisão, não ajuda na casa, sabe? E quer ajudar, mas atrapalha. Então, existem esses efeitos psicológicos. Tá? Então, o processo que você coloca aí, a questão da periodização, né, o macro treinamento até chegar ao micro, né, uma semana de treino, ela está consolidada aí, né, no processo de microciclo de desenvolvimento, microciclo de choque, microciclo de polimento e microciclo de... tem um regenerativo, esqueci de falar. Regenerativo é aquele, sabe, o pessoal está evoluindo, mas estou sentindo o meu atleta que ele está, os atletas, né? Ou o atleta ou os atletas. Estou sentindo que eles estão, sabe,
começando a, sabe, a perder força, a perder velocidade, estão começando a não render mais, aí é perceptível, né? O atleta que tinha uma passada X, de repente está dando uma passada mais lenta, a duras penas está chegando com 10, 15 segundos, né? Naquele trabalho que eu montei, está na hora de fazer um microciclo regenerativo, né? Na semana que vem, você começa a dar uma graduada nas cargas, começa a fazer uma readaptação, né? Porque existe isso. E aí, pessoal, é o efeito psicológico, né? Nem todo atleta tem um rendimento pessoal paulatino, tá? Nós temos efeitos psicológicos nossos diários e eles complicam a nossa vida. Você diz, pô, mas o cara é profissional, não interessa. O cara ganha, meu irmão, 100 milhões por ano. Sim, mas lembre-se, efeito psicológico, ele pode ter R$ 1, ou ele pode ter 1 milhão, o efeito psicológico é o mesmo. Se o teu filho adoece, pessoal, não adianta ter 1 milhão. Vai me dar uma conotação melhor, porque eu vou botar em um bom hospital. Mas se a doença é aquele ciclo, tipo o coronavírus, que ele vai ter que ficar entubado, isso, aquilo, e aí? 1 milhão só vai dizer onde eu vou colocar o moleque, mas o tratamento, ele é igual para quem tem R$ 1, não tem nada. É isso que a gente tem que estar na cabeça, tá? Não estou aqui protegendo o atleta A, protegendo o atleta B, não estou, sabe, com proteção de ninguém, mas a gente tem que ter aí, nós temos que ser sabedores que existe um efeito psicológico. É a mesma coisa o cara com doença. Pô, o cara tá gripado. Você vê que o cara, sabe, tá com a ponta do nariz toda vermelha, o cara tá tossindo, deu uns espirros, tá com o lenço na mão. Né? O cara te olha assim, aquele olho meio aberto, meio fechado. Você saca que o cara não tá no normal dele. Aí o cara, professor, né? Eu sou pau que dá em doido, pau que dá em cachorro. Pode passar, mesmo gripado eu vou lá e faço. O cara não vai render. Porque até existe um efeito psicológico dele dizendo assim, eu vou render. Mas o efeito fisiológico, né, por uma ação bacteriana ou de vírus que está nele, impede dele ter um rendimento maior. Só não tem jeito. Então, você vai trabalhar com um cara com um rendimento, ele acaba tendo um rendimento tão grande que a junção, né, desse efeito catabólico do exercício, catabolismo, lembra do catabolismo? Decréscimo energético. Mas doença faz com que ele vá mais para o fundo do poço, a recuperação seja maior. Então, às vezes, não adianta, sabe? Às vezes não adianta. O que você pode fazer é um meio profilático. Ó, tá meio gripado aí, e a gente vai fazer uma situação ao qual você não vai participar de tudo. Enquanto a galera vai fazer um volume de 3.000, você vai fazer um volume de 1.000, 1.500, né? Vai fazer um trabalho em separado. Você já deve ter visto isso, né, em treinamento de futebol. Todo mundo fazendo lá o trabalho, o cara disse, olha, o cara acabou de voltar do departamento médico, está fazendo um trabalho em separado. O que é esse trabalho em separado? Ele não está fazendo as mesmas cargas de trabalho. Então, é necessário uma readaptação. Ele estava com uma contusão no joelho, foi recuperado agora, então ele precisa de um tempo para se adaptar. Ele não pode receber as mesmas cargas de todo mundo que estava lá participando. Então, a gente tem que ter esse bom senso. Tá? Pessoal, dentro dessa introdução, estou gravando a aula, tá, pessoal? Eu vou gravar, já gravei uma parte dos princípios biológicos do treinamento, uma já está no sistema, e vou gravar as outras 4. Gravei sobre a individualidade biológica e vou gravar sobre adaptação, sobre especificidade, sobre a carga de treinamento e o princípio da reversibilidade. Hoje eu estou gravando para a aula ficar aí à disposição de vocês. Não estava fazendo isso porque eu estava utilizando o celular. E aí vou fazer isso porque tem gente aí que não está acessando e quando acessa, poxa, cadê a videoaula, né?
e aí a gente vai deixar aí um rastro. Lembre-se, se cair, daqui a pouco vocês voltam naquele mesmo link, né, para a gente retornar. Preciso que vocês me digam, tá? Se essa introdução aí, ela serviu de base para a gente avançar, que eu vou falar para vocês hoje sobre, vamos dizer assim, eu acredito que seja o trabalho mais importante na preparação física, que é chamado trabalho de força. Tá? Então, palavra com vocês, daquilo que vocês entenderam até agora, esse resumo. E aí, ninguém vai falar nada? Ou ninguém me ouviu? Está todo mundo dormindo? Qual é a pergunta, Maurício? Se vocês entenderam essa primeira parte, o resumo. Sim, sim, com certeza. Maravilha. Então, posso avançar, né? A gente vai passar, pessoal, agora a fazer uma avaliação das componentes de qualidade físicas básicas ao qual você vai montar esse treinamento. Se eu pedisse agora para vocês, pessoal, monte uma semana de treinamento aí para uma pessoa que vai nadar. A competição dela são os 200 metros livre. Né? Se eu pedisse, montem uma semana de treinamento, né? Período pré-competitivo, período específico. Como é que vocês montariam esse treinamento? Vocês iam montar a competição de 200 metros? Então vou fazer tiro de 50, velocidade, vou fazer tiro de 200, quer dizer, resistência de velocidade, até chegar na competição. Meu microciclo eu faria com 400 metros no primeiro, 400 metros fracionado na segunda-feira, na terça-feira eu faria 400 metros, primeiro dia fracionado por 4, no segundo dia 400 metros fracionado só por 2, no terceiro dia eu faria os 400 metros numa porrada só. Na quinta eu aliviaria, não, a gente vai fazer só 300 metros, e aí subiria, tá? Para a gente chegar nos 400, tá? Aí você já está trabalhando, você vai trabalhar o volume. Agora a gente vai dar qual é esse volume, né? Para qual tipo de situação a gente vai fazer a montagem do treinamento. Então, a primeira qualidade física, né, que vocês têm que conhecer se chama força. Para isso, né, eu vou dizer aqui para vocês o que é força, e aí eu vou ter que quebrar primeiro um mito para vocês do que é força, para vocês entenderem que isso, a pessoa só avança quando ela tem essa compreensão. Galera, só mais uma vez, daqui a pouco vai cair, daqui a 9 minutos, tá? Vai cair, e a gente entra de novo naquele link. Tá? Se não entrar, eu passo um novo link. Pessoal, treinamento de força. Eu vou falar para vocês o que dizem os autores, tá? Mas basicamente força é toda a situação ao qual eu venço uma resistência, tá? Então é bem simples. Força é toda vez que eu venço uma resistência, tá? Isso é chamado um trabalho de força. Eu estou executando uma força, tá? Mas daqui a pouco a gente vai ver as denominações. Então, pessoal, eu estou com uma caneta na mão. Então, o mito justamente é esse, tá? Quando eu falo a palavra força, a semântica, a origem dessa palavra, ela sempre me remota, se eu estou fazendo um trabalho de força, é muita força que eu faço. Esse é o mito de esclarecimento que não chega para muitas pessoas. E o simples fato de eu carregar, né, esta caneta que pesa gramas, tá? Eu estou fazendo um trabalho de força.
Então, eu estou fazendo um trabalho do meu ombro, do meu braço, do meu antebraço e mão para vencer essa força ao qual essa massa, essa caneta, ela está querendo ir para o chão e eu estou deixando ela suspensa. Então, pessoal, isso é força. Aí o pessoal fica, mas como assim, professor? Está ficando louco? Força não é isso. Aí o pessoal leva lá para a sala de musculação. Força é o cara que está lá no supinão, né, no agachamento, na rosca direta. Força é aquilo, olha o bar. Aquilo também é força. Mas aquilo é um tipo de força. Porque força, ela pode ser eu levantar gramas, no caso esta caneta, como pode ser eu levantar a cadeira ao qual eu estou aqui, na minha sala de jantar, e que está o notebook, que já está mais pesada. Então, eu vou fazer mais força. Então, o conceito, pessoal, de força é tudo aquilo que você consegue vencer esta resistência. Esta resistência. E aí vai aumentando, né? A massa vai aumentando, eu vou ter que aplicar mais força. Mas para o nosso corpo e para o entendimento conceitual, força é tudo aquilo que eu venço uma resistência. Agora, a aplicação dessa força é que será o tipo. Então, se eu estou numa sala de musculação e o cara bota lá no supino, o cara bota 200 quilos, e eu numa situação de recrutamento, né, de fibra musculares, e eu consigo fazer só uma vez e acabou, então é dito força máxima. Eu não consigo carregar mais do que aquilo. Tá? Eu não consigo levantar mais do que aquilo. Vai que dá mais uma vez. Não dá. A minha musculatura do peitoral, mais toda a ação de secundários e terciários, não faz com que a minha contração muscular atue e eu levante mais do que uma vez. Então, toda vez que acontece isso, este tipo de força é chamado força máxima. Tá? Força máxima. Eu estou com o slide aqui na minha frente, eu não lerei porque algumas coisas são bem entendíveis, tá? Mas eu vou ler só essa primeira parte aqui, que é a introdução. O treinamento de força vem ganhando destaque principalmente em relação à estética, esse é o fato. Porque toda vez que a gente vai falar em força, a gente já pensa em sala de musculação. Mas a gente não racionaliza que eu levantando uma caneta é o mesmo trabalho. Só que é um trabalho extremamente fraco, porque é muito leve. A capacidade do meu músculo, ela vence isso aqui facilmente. Então, o destaque hoje de um trabalho de força, pessoal, ele está no trabalho estético, lá no trabalho da musculação. Segundo o autor aqui, o Shida, a hipertrofia é a maior procurada entre praticantes de treinamento de força. O que é hipertrofia? Hiper, aumento. Trofia é a seção transversa do músculo, tá? Então, você tem a célula, tá? É a seção transversa dessa célula muscular. Se eu hipertrofio, eu aumento o tamanho dessa célula, tá? Então, a hipertrofia é o aumento desta célula muscular, tá? Por isso que tem esse nome, hipertrofia. Então, ela está sendo hoje muito procurada, né? Então, que as academias, né, deram um boom muito grande aí de praticante, porque a musculação faz um bem muito grande. Então, se você tem força no seu corpo, você consegue aí sustentar base do seu trabalho, base do esporte e outras situações ao qual você é levado a praticar. Tá? Tirar aqui do... botar no vidro no celular. Então, você é levado a fazer esses trabalhos de força, tá? E aí os trabalhos têm seu tipo, né? Esse tipo de treinamento de hipertrofia também é utilizado para o treinamento de atletas de rendimento.
Então, quando você bota um atleta na sala de musculação, para ele fazer ali um trabalho de força, você também está aumentando, você está hipertrofiando aquela área. Então, se eu faço um trabalho de rosca direta, eu estou hipertrofiando a musculatura do bíceps braquial. Se eu faço o cara com agachamento, eu estou hipertrofiando a área de membros inferiores, glúteo, anterior e posterior da coxa, a panturrilha, a tibial anterior. Então, estou proporcionando ali uma hipertrofia, né, da área. Por que aumenta essa hipertrofia? Porque eu tento aumentar a seção transversa do músculo. Porque toda solicitação que eu fizer de arremesso, de salto, eu vou precisar que essa contração, que essa musculatura, ela esteja forte para eu fazer essa solicitação. Por isso que eu trabalho também em repetições. Tá? E aí a gente vai falar aqui com relação aos tipos de força que são aplicados. Tá? O treinamento de força tem uma ampla utilização. A força é utilizada para a saúde e qualidade de vida. O trabalho de força é utilizado para a estética. Então, tem muita gente, pessoal, eu trabalhei muito tempo em academia, tem muita gente até que meio que disfarça, né? O cara chega lá com o professor, vem aqui, né? O cara diz, qual é o teu objetivo? O cara, não, eu venho por saúde. Maravilha. Dá um mês, se o cara não engrossou o braço dele, professor, meu braço não engrossou 1 centímetro. Você não queria saúde? Saúde é isso, a gente não se percebe internamente, né? Então, de repente, aí tem as justificativas e respostas ao qual você pode passar para o cara até antecipadamente. Olha, toda vez que você faz um trabalho, né, de hipertrofia, um trabalho de força ou qualquer tipo de trabalho que você faz na musculação, ele pode ter alguns efeitos, né? Então, o efeito hipertrófico, às vezes, ele não é percebido na pessoa, tá? Mas, de repente, se você perdeu gordura, de repente o teu braço até afinou, mas você está com qualidade, porque o teu braço era grosso pelo volume de gordura circundante. Se você começou a fazer o exercício, teu braço começou a diminuir. Mas, em compensação, o músculo lá embaixo, ele está começando a ficar mais forte. Apenas você perdeu a camada de gordura. Então, a gente tem que ter essa resposta para dar nesse efeito estético. Muita gente, pessoal, fala do seu objetivo dentro de uma academia, mas quando não consegue,